neste momento. Vamos iniciar. Senhor Jesus, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus. Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui. Te agradecer porque mais um dia, Pai amado, nós vencemos e nós temos a certeza que nós só vencemos porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor estava do nosso lado, porque o Senhor nos sustentou, Pai amado. Mais uma semana vai chegando ao fim, Pai amado, e o nosso coração deseja Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, que ainda em meio às dificuldades, ainda em meio aos afazeres, Pai amado, o Senhor sempre se manteve conosco. Pai amado, abençoe a vida de cada pessoa que está participando desta live. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Fala conosco, Senhor Jesus, por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, durante esses 40 dias, Pai amado, em que nós nos comprometemos, não com os nossos pastores, não com os nossos líderes, mas principalmente nós nos comprometemos contigo, Senhor Jesus. Pai amado, nos mantém firmes, Senhor Deus, nos mantém, Pai amado, firmes no propósito, em nome de Jesus, Pai amado, ser conosco, nos abençoe esta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Meus irmãos, hoje é o nosso quarto dia. O nosso tema hoje é sem impedimento. O nosso texto base está lá no livro, pegue lá sua Bíblia, está lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 13. Inclusive é um texto, né? É um trecho bastante conhecido. Isaías, capítulo 43, verso 13. Fala assim mesmo: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Eu quero me deter nessa parte B deste versículo, que diz assim: agindo eu, quem o impedirá? Já que o nosso tema hoje é sem impedimentos, eu imagino que você tenha tido alguns percalços aí pelo meio do caminho, né? Algumas situações que quiseram atrapalhar você de participar deste momento, que quiseram atrapalhar você de participar do momento de oração que aconteceu hoje durante o dia e até o início da noite na nossa igreja. Eu imagino que você deva ter enfrentado alguma dificuldade. Esses, né, são os impedimentos que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso sempre, né? Sempre nós vamos encontrar algumas dificuldades em determinadas áreas de nossas vidas, em determinadas situações. Mas, só trazendo aqui para você uma ilustração, no futebol, eu não sei se você gosta, se você não gosta, mas no futebol existe uma situação que ela é chamada, né, de impedimento. Não existe nada mais ruim para um jogador quando ele faz um gol, que ele está ali comemorando, o bandeirinha levanta ali, né? O bandeirinha sinaliza que aquele gol dele foi impedido, que aquele gol dele não valeu. Aí toda aquela euforia, né? Toda aquela adrenalina que ele está sentindo naquele momento se transforma em tristeza e às vezes até em revolta, né? O jogador quer brigar com bandeirinha, quer brigar com um juiz, e aquilo de uma certa maneira causa um impacto ali, não só naquele jogador, mas causa ali um impacto no time inteiro. O time inteiro, né, se sensibiliza com aquela situação. E, meus irmãos, na nossa vida, em alguns casos, algumas vezes, não é muito diferente. Nós vamos nos deparar com situações, né, com impedimentos que irão se levantar contra a nossa vida, com impedimentos que irão se levantar contra a nossa família. Porém, esse time, né, ele tem ali o técnico, que
porque ele está lá na beira do campo, só observando tudo que está acontecendo, observando tudo que está ocorrendo, a maneira como aquela partida, aquele jogo, ele está se desenvolvendo. E o jogador que está lá dentro, às vezes ele não consegue, né, ter essa visão de quem está, do técnico que está do lado de fora, observando essa partida, observando esse jogo. Aí de repente ele olha, ele identifica, né, que o jogador ali, ele não está bem, ele não está legal, ele não está correspondendo ali, não está contribuindo muito com o time. O que esse técnico faz? Ele tira, né? Ele pega esse jogador e esse jogador, ele é substituído. E às vezes o jogador fica bravo, o jogador não entende, né? Não quer sair. Quem é que quer sair? Quem é que vai querer sair do jogo? Só que o jogador, ele não consegue ter a visão que o técnico tem. O técnico está lá do lado de fora. Ele está observando tanto o adversário quanto o seu time. E é o que acontece em nossas vidas, é o que acontece conosco. Às vezes nós estamos em alguma situação que está tudo dando errado, né? Não tem nada, está encaixando ali na nossa vida, e a gente tenta fazer algo de um lado, não dá certo, a gente tenta fazer algo de outro jeito, não dá certo, e a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Por que tanto levante, por que tantas coisas atrapalhando, tantas coisas impedindo? E às vezes quando esse técnico que está lá do lado de fora, ele tira esse jogador e substitui por o outro que entra, ele já teve uma visão, né, do jogo, por ele estar acompanhando pelo lado de fora, e ele consegue corresponder. Ele consegue se sair melhor do que aquele que estava em campo antes dele. E é isso que acontece. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas na nossa vida e não está dando certo. E o técnico que assume em nossa vida o papel de Cristo, o papel de Deus está falando pra gente, olha, não faz isso, não é por aí, né? É preciso substituir essa sua atitude por outra, porque esse seu hábito, esse seu costume, essa sua atitude está fazendo com que a sua vida, né, não flua, não dê certo, está fazendo com que o seu projeto, isso que você tanto quer, isso que você tanto busca, venha ficar parado, venha ficar estagnado. E às vezes o que acontece? Nós nos comportamos como esses jogadores que não gostam de ser substituídos, que ficam chateados quando saem de uma partida. Deus está falando, não faz isso, não é dessa forma, não é por aí, não é desse jeito. E nós queremos fazer da nossa forma, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa cabeça, mas a visão que Deus tem, uma visão ampla, uma visão do futuro, nós não conseguimos ter, nós não conseguimos enxergar. Então, quando nós deixamos de obedecer, quando nós deixamos de ouvir a voz do nosso técnico, que é o Senhor Jesus, o nosso jogo começa a dar errado. A nossa vida começa a ter vários problemas, várias situações que algumas vezes, que em alguns casos nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender. Mas isso tudo só está acontecendo porque eu não estou dando ouvidos à voz de Cristo. Eu não estou dando ouvidos para aquilo que Deus está falando para mim. Às vezes são atitudes nossas que precisam ser mudadas, que precisam ser substituídas por outras. E Cristo está falando assim, olha, não é por aí. Não faça dessa forma. Mude o seu jeito em determinada situação. E ainda assim, nós insistimos, né? Nós insistimos naquilo que nós achamos que é certo, naquilo que nós achamos que vai dar certo, e várias coisas começam a aparecer, e várias coisas começam a surgir. Quando nós não estamos sensíveis à voz de Cristo, que é o nosso técnico, né, que é o técnico que vai conduzir ali a nossa vida da melhor forma e da melhor maneira possível, porque nós queremos uma coisa
A nossa vontade é uma, só que a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então sempre ouça a voz de Cristo, sempre ouça aquilo que Ele está falando para você fazer, aquilo que Ele está mandando você fazer, porque com certeza Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que vai acontecer com você. Por isso que Ele está falando que é para você mudar a sua atitude. Por isso que às vezes nós olhamos, né, a nossa situação. Quantas vezes nós já nos deparamos em situações de, meu Deus, está tudo acontecendo, né? Ao mesmo tempo na minha vida, é problema no meu trabalho, é problema nos estudos, é problema na família, é problema em uma série de coisas. E você diz, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Às vezes é uma simples atitude nossa, ouvir e obedecer aquilo que Cristo está nos falando. O que o texto nos fala é que agindo Cristo, agindo Ele, quem impedirá? E com certeza ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, mas para que isso aconteça, que o agir de Deus aconteça, que Cristo se manifeste em nossas vidas, é necessário que o nosso coração esteja nele. É necessário que os nossos ouvidos possam estar atentos, possam estar sensíveis ao que ele está falando. Então, quando o bandeirinha levanta ali, né, dá o sinal, levanta a bandeira que houve um impedimento, que aquele gol foi anulado, que aquele gol não foi válido, os jogadores, aquele time pode fazer a confusão que eles quiserem, né? Pode falar o que eles quiserem aquele juiz, mas quando ele apita, quando ele levanta a bandeira e quando ele determina que aquilo não valeu, que aquele gol foi inválido, que aquele gol estava impedido, nenhum jogador pode fazer nada. Nenhum deles vai poder mudar aquela decisão que aquele homem tomou, que aquele profissional tomou. E a mesma coisa acontece na minha vida. Em nossas vidas, quando nós damos ouvidos, quando nós obedecemos aquilo que Cristo fala para nós fazermos, aquilo que Cristo nos orienta a fazer, a realizar, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus acontecer em suas vidas. Não há ninguém que possa impedir, né, o milagre acontecer em sua vida, na sua casa, seja lá qual for a área. Olha, mas os médicos falaram que não tem mais jeito, mas não importa. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém é capaz de impedir. Ninguém é capaz de mudar aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus estabeleceu para acontecer em sua vida. Mas para isso, o nosso coração precisa estar em Cristo. Cristo precisa fazer parte verdadeiramente das nossas vidas. Cristo precisa ser o centro do nosso coração, precisa ser o centro do nosso viver. Quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, quando nós ouvimos a Cristo, quando nós obedecemos a Cristo, meu amigo, ninguém vai poder impedir nada. Quando o agir de Deus começar a acontecer na sua vida, quando o agir de Deus começar a acontecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, ninguém poderá impedir. Ninguém será capaz de falar, não, tem que tirar ele daqui, né? Porque esse homem não tem que estar aqui nesse cargo, essa mulher não importa. Se é Cristo agindo na sua vida, se é Cristo se manifestando em você, o homem pode falar o que ele quiser, pode se levantar quem for, né? Que ainda assim não irá prosperar, não irá ter sucesso, porque o agir de Deus, o milagre de Deus está se manifestando na sua vida, está se manifestando na sua família. Mas que os nossos corações, eles possam estar verdadeiramente em Cristo, para que nós possamos viver essa vida sem impedimentos, para que nós possamos viver essa vida. Então você tá me falando, né, que eu não vou mais ter problemas nunca mais na minha vida, que não vai mais ter nada que vai tirar a minha paz. Não é isso, né? Vamos ter sim problemas, vamos ter
situações ali que nós passaremos que serão situações difíceis. Só que quando você ouve o que o seu técnico fala, que você ouve se você ouve o que Deus fala, o agir dele vai acontecer. E quando ele age, ninguém pode impedir. E quando ele age, ninguém, pode atrapalhar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, elas não irão, prosperar, não irão prevalecer, não irão ficar de pé contra a igreja. Mas para isso é necessário que nós busquemos a Deus. Para isso é necessário que nós estejamos sempre atentos e obedientes à voz de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos sempre estar com os nossos corações e com os nossos ouvidos firmados em Cristo, para que sempre nós possamos ouvir, e não somente ouvir, mas obedecer aquilo que Ele nos orienta a fazer. Quando o técnico lá na partida de futebol, faz as mudanças, faz as alterações dele, tem muita gente que diz: meu pai, por que esse homem fez isso? Por que ele mudou? Por que ele tirou o fulano e colocou o outro? Porque ele está vendo o jogo de fora. Ele está vendo de fora, ele consegue ter uma visão melhor do que eles que estão lá dentro da situação, do que eles que estão ali, no calor, na adrenalina daquele jogo. Então, quando ele faz essas mudanças e começa a encaixar, e começa a fluir, e o jogo daquele time começa a dar certo, aí todo mundo que criticou começa a falar: meu Deus, mas eu pensei que não ia dar certo essas mudanças, eu pensei que não ia dar certo essas alterações, e o time sai vencedor no final. E é isso que nós precisamos fazer: dar ouvidos a Cristo, obedecer a Cristo, porque Ele tem o controle da situação, Ele tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Nós estamos muitas vezes em situações difíceis, em situações que vão nos colocar medo, que vão nos colocar insegurança, que vão nos causar aflições. Mas quando eu ouço, eu escuto, eu obedeço a voz de Cristo, a voz do meu técnico, que Ele que deve ser o técnico das nossas vidas, Ele que deve governar, orientar as nossas vidas. Quando eu dou atenção a Ele, e eu faço as alterações, e eu faço as mudanças que Ele me orientou a fazer, que Ele disse que era para eu fazer, aí sim, tudo vai começar a fluir, tudo vai começar a dar certo, porque eu fui obediente à voz de Cristo. Eu obedeci a Cristo, porque a nossa visão, quando seres humanos, a nossa visão ela é limitada. A nossa visão ela chega até um determinado ponto, ela chega até uma determinada distância. Depois disso nós não conseguimos mais enxergar nada. Mas a visão de Cristo não. A visão de Cristo ela é ampla. Ele sabe do passado, Ele sabe do presente, Ele sabe do futuro. Então quando Ele manda, quando Ele orienta que eu e você mudemos as nossas atitudes, que eu e você mudemos de direção, é porque Ele sabe que a direção que Ele está nos colocando, que Ele está nos orientando aí, é ela que vai fazer esses impedimentos serem lançados em terra. É ela que vai fazer esses impedimentos caírem. Quando nós somos obedientes a Cristo, quando nós obedecemos a voz de Deus, nós conseguimos sim viver os milagres que Ele tem para a nossa vida. Porque se eu sou obediente a Cristo, se eu sou obediente a Deus, o agir dele, o poder dele começa a se manifestar em minha vida. O poder dele, os milagres começam a acontecer. Quantas vezes você se viu em situações em que você olhava para um lado, olhava para o outro, e nada dava certo, dizia: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer, Já recorri a tudo, a todos os meios que eu tinha, já recorri a todas as soluções que eu achava que eu teria, e nada dá certo. E de repente você se coloca ali à disposição, você se coloca na posição de obediência, você se coloca, assume a posição de filho, e começa a obedecer ao Pai. As coisas começam a mudar, as coisas começam a fluir,
E até você fica, mas como que isso aconteceu, né? Como é que isso está acontecendo, sendo que ontem, 2 semanas, um mês, estava tudo errado e não tinha nem perspectiva de dar certo. Mas é o agir de Deus, quando você se coloca na posição de filho de Deus, quando você se coloca na posição de obediência, o agir de Deus começa a acontecer. O manifestar da glória de Deus, do poder de Deus, dos milagres, elas começam a acontecer na sua vida. Elas começam a acontecer que até você não vai entender às vezes, né? Meu Deus, o que isso está acontecendo? Mas que nós venhamos lembrar sempre que é Deus, que é o agir de Deus, que quando Ele age, ninguém pode impedir, que quando Ele age, né? Quando Deus diz sim, pode vir quem vier querendo dizer não, que nada vai acontecer, que nada vai mudar, porque Deus já decretou, porque Deus já determinou. E quando Ele fala, ninguém pode mudar. Quando Ele dá uma ordem, quando Ele determina algo, ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou, porque ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode atrapalhar, né, o manifestar da glória de Deus, o manifestar do poder de Deus. Então, para que esse poder se manifeste em nossas vidas, para que esse agir se manifeste em nossas vidas, para que esse milagre, né, que nós estamos buscando, que nós estamos provocando nesse propósito, aconteça em nossas vidas, nós precisamos de uma coisa: obediência. Obediência a Cristo. Obedecer a Deus. Independente, né, se seja o seu querer, se seja a sua vontade. O filho que ele é obediente aos seus pais, ele não obedece os seus pais quando eles pedem, mandam ele fazer algo. Ele não obedece só quando é algo que agrada o coração dele, não. Se é um filho que é obediente, a mãe dele manda ele lavar a louça, né? Manda ele fazer alguma coisa, por mais que ele não queira, por mais que seja contra a vontade dele, mas ele obedece ali o seu pai, obedece ali a sua mãe. Ele vai, mesmo contra a vontade dele, ele obedece, porque ele entende, né, que os seus pais são autoridades sobre a sua vida. Eles entendem que os seus pais, né, estão ali para orientar, estão ali para guiar da melhor forma, da melhor maneira possível. E a mesma coisa, quando nós nos colocamos na posição de filhos de Deus, de filhas de Deus, e nós decidimos obedecer, andar em obediência, nós começamos a ver as coisas acontecerem e o agir de Deus se manifestar em nossas vidas. Amém? Então que o nosso coração possa estar em Cristo verdadeiramente, a ponto de nós obedecermos a Deus, independente de qualquer situação, ela nos agradando ou não nos agradando, mas que nós possamos estar sempre dispostos a obedecer a Deus, para que o agir dele aconteça em nossas vidas. E para nós encerrarmos, eu vou ler mais uma vez o verso 13 do capítulo 43 de Isaías, que diz assim mesmo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, quando Deus age em nossas vidas, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode atrapalhar. Mas que o nosso coração possa estar em Cristo, que nós possamos ter o coração obediente, que nós possamos ter o coração segundo o coração de Cristo. Amém? Feche seus olhos neste momento. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por este momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus meu. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está participando conosco. Senhor Deus, que os nossos corações sejam corações segundo o Teu coração, sejam corações obedientes a Ti, Senhor Deus, sejam corações dispostos a Te servirem, dispostos, Senhor Jesus, a obedecerem aquilo que o Senhor tem nos orientado, aquilo que o Senhor tem nos mandado, tem nos auxiliado a fazer, Pai amado. Nós queremos viver, Pai amado, os Teus milagres, nós queremos ver o Teu agir se manifestar em nossas vidas, queremos
queremos ver o teu poder se manifestar em nossas vidas, Senhor Deus. Mas para isso nós entendemos esta noite que nós precisamos estar com o coração em Ti, que nós precisamos ter o coração obediente a Ti, Pai amado. Então tira do nosso coração toda a rebeldia, tira do nosso coração toda a desobediência, Senhor Deus, e coloca em nós um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te servir, Pai amado, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada pessoa, Pai amado, abençoe as suas famílias, abençoe a sua casa, em nome de Jesus, Deus meu, esteja conosco sempre. É isso que nós te pedimos, crendo que assim o Senhor fará. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite, a paz esteja convosco, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho e tudo que você fizer, tá bom? Deus abençoe, boa noite a todos.